Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo, estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre Flutter. Dessa vez a gente vai falar de um tema que é polêmico demais, que é a arquitetura de software. Só que nesse caso é muito polêmico porque o Flutter decidiu colocar uma sugestão de arquitetura de aplicativos na documentação deles. E é justamente isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje, né? Então a gente vai ver o que eles recomendam ali. Vou tentar traduzir o máximo ali para vocês, explicar o máximo que eu conseguir para vocês, e depois eu vou dar minha opinião sobre essa arquitetura. Então vamos lá. Vou passar minha tela aqui para vocês. E aqui tá, eu vou deixar o link para vocês na descrição. E aqui a gente tem a documentação, né? Vou até mostrar o link para vocês ali, ó. App Architecture. Se você pesquisar no Google App Architecture, Flutter, vai aparecer essa documentação aqui para vocês. Vamos lá, vamos começar aqui a ler um pouquinho, né? Guide to App Architecture, né? Um guia de arquitetura de aplicativos. Vamos lá. Vou começar lendo aqui para vocês um pouquinho, traduzindo, né? As seguintes páginas demonstram como você pode usar, rodar um aplicativo usando as melhores práticas. As recomendações nesse guia podem ser aplicadas em quase todos os apps, né? Fazendo eles fáceis de escalar, testar e manter. De qualquer forma, esse guia não usa os steadfast rules, né? E você pode adaptar ele no seu contexto. Então, basicamente, ele fala assim, ó, esse guia aqui é o que a gente encontrou ali para poder fazer aplicativos fáceis de testar no TNI e escalar, né? E isso aqui é um guia de exemplo. Ele fala assim, cara, você pode adaptar isso aqui ao seu contexto, né? E isso aqui não é uma regra, não é uma verdade absoluta, eles estão falando aqui, né? Então, ele fala aqui, ó. Essa seção provê um alto nível de visualização de como aplicativos Flutter podem ser arquiteturados. E explica as camadas de um aplicativo, né? Desde a criação das classes até cada camada do aplicativo. A seção depois provê, né, códigos concretos, exemplos concretos de como a gente pode andar pela nossa aplicação e implementar essas recomendações que estão passando aqui. Então, a gente vai passar aqui para o Overview of Project Structure, né? Então, eles vão passar aqui para vocês uma visualização da estrutura do projeto, que ele começa já falando aqui de separação de concerns, né? Concerns seria responsabilidades, conceitos e, né, separação de camada. Basicamente é isso, né? E ele fala aqui, né, que essa separação de conceitos aqui é um dos mais importantes de serem seguidos quando forem desenvolver um aplicativo Flutter. Sua aplicação Flutter deve ser dividida em duas partes principais, duas camadas principais, que são a UI Layer, né, que são a camada de interface de usuário, e a Data Layer, camada de acesso a dados, né. Cada camada tem que ser dividida em diferentes componentes, e cada uma delas tem umas responsabilidades distintas, né? E uma interface bem definida, limites e dependências, né? Então, ele fala aqui, ó, uma interface muito bem definida, que seria a responsabilidade da sua camada está muito bem definida, as suas camadas têm limites e têm suas dependências. Esse guia recomenda você dividir a sua aplicação nos seguintes componentes: views, view models, repositories, né, repositories, e services. Então, ó, views, que são nossas telas, view models, que você deve imaginar que deve ter uma reatividade aqui já, repositórios, acesso a dados, e services, também acesso a dados, né? E aí a gente vai olhar aqui, ó. E ele já começa a entrar aqui em MVVM. Você aí que já mexeu com Xamarin, já mexeu com Swift e Kotlin, já deve imaginar que esse é um padrão, é muito utilizado. E eu, pessoalmente, não vejo muito isso daqui sendo aplicado no Flutter. Geralmente, no Flutter, o pessoal usa o Clean Architecture, né? Mas, lá pra frente, a gente vai ver que ele chega quase na mesma conclusão aqui, né? Então, vamos lá. Ele começa recomendando um MVVM aqui, né? Se você já encontrou alguma vez esse padrão MVVM aqui em algum aplicativo, MVVM, model, view model, né?
Model View e View Model, né? MVVM. Vai ser familiar para você. This will be familiar, né? MVVM é um padrão de projeto que separa a nossa aplicação, as features da nossa aplicação em 3 partes. Model, View e View. E Views e View Models fazem a parte da apresentação do User Interface do nosso aplicativo. Repositories e Services representam os dados da nossa aplicação. E o Model, ou então, né, o Model na camada do MVVM, né, cada um desses componentes é definido na próxima sessão. Então, a gente tem aqui, de forma bem simples, uma UI Layer, que tem o View e tem o View Model, né? E depois a gente tem um Data Layer, que tem os Repositories e os Services, né? Que também tem um Model aqui, né? Então, o Model representa o nosso dado nesse caso aqui, tá? Cada feature na nossa aplicação vai conter uma visualização para escrever a User Interface, né? E cada View Model para fazer a lógica. Então, se você já deve imaginar que a View é a nossa tela, o View Model é a regra de o código, é a lógica, a regra de negócio, né? E um ou mais repositórios para poder buscar dados, né, do nosso aplicativo. Ou zero, ou algum service para APIs externas, como clientes servers ou plugins, né? Então ele fala ali que você pode ter as injeções de dependência de repositórios e de services. Service você pode ter ou nenhum, né? Ou você pode ter algum. E os services geralmente são para interagir com API externas e clients ali e packages, né? Single feature of an application might require all the following objects. Então vamos tentar interpretar esse carinha aqui. Deixa eu até puxar essa imagem para cá para a gente ver melhor, né? Então, ó, aqui ele tá como se fosse um diagramazinho de fluxo, né? Então, ó, a gente começa na view, aqui mostra os dados, escuta por eventos, né? A parte da view, aqui ele tá falando da UI layer, né? E aqui tem o estado da UI, que é compartilhado entre a view e o view model, e o usuário ele pode fazer ações commands. E agora a gente entra nesse cara de commands aqui que já ficou muito polêmico, né? São comandos, então o nosso view model ele vai fazer o render da lógica, ele vai receber eventos e executar a lógica para a gente. E aí a gente tem nossos view models pedindo por métodos dos nossos repositórios para executar a lógica, fazer tratamento de erro e recuperar dados. Ó, caching and retry logic, né? Cacheamento e rebusca de lógica. Error handling, verificação por erros, né? Que aqui já é outra polêmica aqui, o repositório fazendo tratamento e tal, né? De erro, executando regras de negócio. Né? Mas no caso do repositório deles, eles imaginam que deveriam ser feito isso no repositório, né? Então ele tem uma view, um view model, 3 injeções de dependências, repositório A, B e C, e cada um desses repositórios eles necessitam aqui, nesse caso, de um service para poder buscar, por exemplo, API calls, fazer chamadas assíncronas para as APIs, né? E ó, aqui, né, os services vão nas APIs, métodos channels, objetos nativos e tal. Pode ser também que os services também sirvam para packages, tá? Então ele pode isolar os packages aqui. Voltando aqui um pouco, então aqui nós temos 2 camadas, né? UI layer, data layer, e a gente tem o external data, que são os services que lidam com ele, né? Ok, vamos dar um zoom aqui novamente. Cada um desses objetos apontam, né? Tá falando das arrows aqui, né? E podem ser explicadas através dessa página e tal. Então aqui tem uma versão mais simples do diagrama. Ó. Então é um fluxo bem simples. UI, view model, que é o nosso tratamento de lógica aqui. Nosso logic handler, né? Que são a view geralmente envia eventos para execuções de eventos para nosso view model. E o view model vai fazer esse trabalho de buscar dados. E o repositor se vira se ele precisa ir num service e tal. Ou fazer uma chamada direto para a API. Então, ó, nota aqui, né? Bem importante essa nota aqui, tá? Aplicativos com lógicas complexas podem conter também uma logic layer, que é uma camada de lógica que fica entre a UI layer e a data layer. Legal isso. Muito boa sugestão, porque imagina alguns aplicativos que contêm regras de negócio muito mais complexas
e ele precise de conter uma camada bem no meio ali entre o view model e o repositor, por exemplo, para fazer mais ou menos assim, ó. Executa, repositório, busca para mim algum dado, e quando voltar eu preciso executar uma lógica e salvar isso em outro lugar, ou, sei lá, enviar uma outra chamada para algum outro lugar. Então, eles falam aqui, ó, cara, se o seu aplicativo tiver mais complexidade de regra de negócio, adiciona essa camada de lógica, e geralmente, essa camada é chamada de domain layer, né? Do Clean Architecture, domain, né? E essa domain layer pode conter componentes adicionais que poderiam ser chamados de interactors ou use cases. Então eles aqui já deixam para você uma dica aqui também que você pode utilizar os use cases aqui no meio, né? Eu geralmente não uso use case, tá? Eu geralmente uso uma camada de domínio, que eu chamo ela de logic ali mesmo, né? Ou de business logic. E eu faço essa regra lá, né? Em vez de criar um arquivo para use case, tá? UI layer, tá? Então agora ele vai começar a explicar para a gente a camada de UI, né? Uma UI layer é responsável por interagir com o usuário. É aquela famosa camada de apresentação lá do Clean Architecture, né? It displays an application data to the user and receives users inputs. Então ele fala aqui que basicamente a UI layer é responsável por mostrar os dados para o usuário e receber eventos de inputs, de cliques e tal, né? Como, por exemplo, eventos de cliques e form inputs, né? Que seriam controladores de formulários, né? Deixa eu chegar um pouquinho para cá que eu tô saindo. Boa. E geralmente a UI reage aos dados, né? Com alguma entrada do usuário, né? Quando a UI recebe algum novo dado do repositório, ela deve renderizar novamente a tela para mostrar o novo dado. Então, imagine que você foi lá, fez alguma ação, o repositório enviou isso para algum lugar, na resposta ela precisa renderizar novamente para mostrar a informação atualizada. Então, basicamente, essa é a responsabilidade da UI layer aqui, tá? Quando os usuários interagem, com o UI, e deveria refletir essa interação com o usuário, né? Que seria reduzir a tela. A UI layer, geralmente, ela é considerada aqui, feita por dois componentes principais baseados no padrão MVVM, que seria as views, nossas telas, nossos widgets, né? Nossas páginas aqui, né? Que descrevem como a aplicação deve ser, como o dado deve ser mostrado para o usuário. Especificamente, composta por widgets, né, que fazem as features. Para a instância, a view anteriormente era uma tela que tem um scaffold ali, basicamente, né? Então, você deve imaginar que a view ela é uma tela, um scaffold. Porque o scaffold, geralmente, ele representa uma nova tela. Você pode colocar um body, um corpo, uma app bar e tal. Então, imagina-se que um widget que contém um scaffold, né? E pode ser um widget, né? E geralmente ele é o primeiro widget da nossa widget tree. Então, a partir dali a partir daquele scaffold começa a ser criados vários componentes, né? Criando a nossa árvore de widgets. As views também são responsáveis por passar eventos para os view models em resposta da interação do usuário, tá? View models. Agora vamos para o view models, né? Contém a regra de negócio, contém a lógica que converte os nossos dados, né, em estados de usuário interface, né, em estados, basicamente, né. Então, a gente vai gerar estados a partir da interação de uma view ali, de uma lógica. Porque o dado do repositório anteriormente era formatado, diferente dos dados que são displayed, né? Deixa eu até tentar traduzir isso aqui de novo, né? Porque os dados dos repositórios anteriormente formatados, diferentemente dos dados, precisam ser mostrados. Por exemplo, você precisa combinar dados de múltiplos repositórios para você mostrar uma lista de usuários, por exemplo, uma lista de dados, né? De recordes. Então, imagina que a ViewModel ela vai ficar responsável por chamar vários repositórios para conseguir juntar tudo para mostrar na tela para o usuário, tá? Bem confuso essa parte aqui, esse inglês aqui para mim é
bem confuso, mas entendemos ali, né? Views and view model should have a one-to-one relationship. Aqui ele fala que para cada view, você vai ter que ter um view model, né? Já que o model que tá ali é o mesmo dado que tem na view, então geralmente para cada view, você vai ter que ter um view model para você conseguir gerenciar o estado ali, tá? Então, ó, aqui tem outro diagrama falando, ó, UI layer, o user action triggers command. Aí agora a gente vai entrar nos commands aqui também, né? Então, na view, o usuário vai chamar comandos, vai enviar comandos para o view model, e o view model vai processar essa lógica e vai enviar isso de volta para a view para poder rebuildar e mostrar para a tela o resultado. Depois a gente vai ter os modelos aqui, né, os modelos de domínio, repositório e service. Em termos mais simples, um view model gerencia a tela, né, UI state, o estado do usuário, da interface do usuário, e as views mostram os estados, né? Então o view model gerencia o estado e as views mostram esses estados. É o que a gente sempre faz no Flutter, que a gente tem uma tela, um widget, que ele escuta algum controlador, por exemplo, do Change Notifier, do Value Notifier, do Block, do MobX e tal, e a gente envia para lá um evento pela view, e na hora que esse evento ele termina de ser executado, geralmente esse cara vai notificar a view de que aconteceu e a view vai mostrar um novo dado, né? Então, aí que vai ter parte da view e da reatividade. Então, a gente já deixou isso bem claro aqui. Screen rotation e tal. E você pode testar a lógica da nossa... aqui, ó, aqui que tá. Por que ele faz essa separação de view model aqui da nossa view, né? Porque ele fala aqui que você pode testar a lógica da nossa tela independente dos widgets, tá? Porque a gente sabe, né, que é chatinho escrever aqueles testes de widgets no Flutter, teste integrado, onde ele faz o widget pump lá, né? Chatinho, né? Então não tem como você testar separado. Tanto é que eu sou um defensor de não testar a tela, eu testo a execução do estado, eu testo o controlador do estado, o gerenciamento do estado ali, e verifico por quais estados que ele gera. Que aí, se estiver gerando os estados certinho, a minha tela só vai reagir ao estado, né? E aí é só uma preocupação ali que eu tenho de ter certeza de que eu estou desenvolvendo a tela corretamente, que ela está respeitando a geração do estado. Nota aqui, né? A view é um termo abstrato, né? E uma ou nenhuma pode ser igual a um widget. Widgets são composáveis, né? Que você podem ser divididos, né? Compostos em várias partes, e várias partes de widgets podem ser combinadas para criar uma view. Que ele já fala mesmo que a gente precisa componentizar ao máximo aqui para criar uma única view. Os view models não têm a relação de um por um com os widgets, mas um com a coleção de widgets, né? Então, geralmente você tem uma view principal e você reparte ela em partes e você vai ter um view model controlando toda essa estrutura ali. A feature de uma aplicação é centralizada e anteriormente definida por UI layer, né? Então, a feature de uma aplicação pode ser centric, né? Não faço ideia de que seja isso. Cada instância tem um par de view e view model que define a feature do nosso aplicativo, que anteriormente especificada como telas que tinham o propósito de prover uma forma de usuário entrar ali, né? No código da aplicação, uma tela de login, por exemplo, teria um login view model e um login view. Então, um login view seria a nossa parte ali, primeira parte da UI, que ela faria a interação, enviaria eventos para um login view model. O view model iria interceptar isso, né? Executar a lógica e retornar para a gente notificar a nossa view novamente de que gerou um estado novo e nossa view precisa reagir a isso. De outra forma, deslogar o nosso aplicativo não precisa ser feito em uma tela dedicada, né? A habilidade de deslogar o nosso aplicativo geralmente é apresentada para o usuário como um botão lá no menu, né, na tela de login ou na tela de usuário e tal, né, na account screen aqui, perfil do usuário, ou em qualquer localização. Você pode deslogar o aplicativo em qualquer localização. O que ele está tentando explicar aqui?
que sim, tem uma relação um por um ali entre a View Model e a View, mas a ideia é que com que você consiga, por exemplo, a View Model, ela não depende do widget, mas sim o widget depende dela, né? Então, a camada que está embaixo, ela não consegue saber que a camada em cima existe. E por isso é importante você entender isso, porque você consegue mexer as coisas de lugar. Você consegue colocar o seu View Model de logout, por exemplo, em qualquer lugar do seu aplicativo. O cara pode deslogar na tela principal, ele pode deslogar num drawer, ele pode deslogar embaixo, ele pode deslogar em uma outra tela de perfil. Então, essa é a ideia que ele está falando aqui. Que, por exemplo, o logout não precisa estar relacionado direto com o login, né? E basicamente é isso. Vamos entrar em views aqui, né? No Flutter, views são widgets, né? Tudo no Flutter é widget, né? E as views são, primeiramente, métodos de renderizar UI. E não deveria conter regra de negócio. Views não deveriam conter regra de negócio. E todos esses dados deveriam ser passados para o View Model, tá? They should be passed all data they need to render from a View Model. Então, esse carinha não contém regra de negócio. Ele pega os dados e envia para o View Model para poder gerar regra de negócio em cima dos dados, tá? A única lógica que a View deve conter. Ó, interessante, né? Qual que é a única lógica que a View deve ter? Simple if statements, para mostrar widgets baseados na flag ali, um ifzinho, uma condição, um campo nulo do View Model. Animações, regra de animações. A regra de layout baseada, por exemplo, na orientação. Então, beleza. Então, as views podem conter algumas lógicas que são bem simples, que não são as regras de negócio, são regras de aplicação. E simples roteamentos. As views também podem gerar esses simples roteamentos. Navegar, context.push, navigator of context tal, roteamento normal aqui para a gente navegar, clicou no botão, navegou. Por exemplo, esse tipo de regra pode ter dentro das nossas views, né? View Models. Os View Models expõem os dados das aplicações para serem renderizadas pelas views. Então, ó, a gente está falando do View Model agora. Esse carinha, ele vai expor os modelos de dados da nossa aplicação para serem consumidos por nossas views, tá? Em um design de arquitetura descrito nessa página, a maior parte da regra de negócio vive dentro dos View Models, né? A diferença do Clean Architecture é que o Clean Architecture vai ter uma camada somente de execução de regras de negócio e de handling ali de regras de negócio, né? Nesse caso aqui, a equipe do Flutter acredita que, aparentemente, tá? Não tenho certeza disso. Eles acreditam que os aplicativos poderiam conter a regra de negócio dentro do View Model, né? Então, tudo num lugar lá, recebe evento, executa a regra de negócio e gera o estado. Quando você fala no Clean Architecture, você tem uma separação maior, porque o View Model, que seriam nossos controladores lá no Clean Architecture, ele somente pede com que o use case execute a regra de negócio. Ele não tem a responsabilidade de executar isso para você. Ele só pede, execute para mim, né? Ele não sabe exatamente o que vai acontecer. E ele só notifica a UI. Aí, no caso do View Model, ele já tem mais responsabilidade, tá? E isso você deve levar em consideração quando você for desenvolver um aplicativo. Tanto é que fala aqui, né? Se o seu aplicativo contém regras de negócio mais complexas, a gente recomenda com que você implemente uma Logic Layer, que seria uma camada somente de regras de negócio, tá? E aqui tem um fluxo aqui. O View Model tem as principais responsabilidades. Recuperar os dados de repositórios, transformando em formato entendível para a representação da view. Então, ele tem responsabilidade de acessar o repositório, e o repositório vai transformar esse dado para a gente, e a gente vai ter que transformar de novo para poder mostrar ele para a tela, né? Por exemplo, ele pode, dependendo do que ele fizer, ele pode fazer um filtro, fazer um sort, que seria uma ordenação, ou agregar dados, juntar vários dados de vários repositórios diferentes, tá? O que mais que ele faz? Ele mantém o estado atual da nossa tela. Então, a nossa tela pode rebuildar sem que a gente perca os dados. Isso aqui, gerenciamento de estado. Então, o View Model, aparentemente, aqui nessa recomendação deles aqui, está totalmente
atrelado ao gerenciamento de estado, tá? Por exemplo, você pode conter flags booleanas lá, que seriam verdadeiras ou falso, para condicionalmente renderizar os widgets nas nossas views. E cada campo pode ser, por exemplo, traqueado com seções de carrossel ou, por exemplo, se ele está ativo ou não a tela. Por exemplo, você pode notificar as views se a tela está carregando ou se não está carregando, se já terminou o carregamento, né? Ó, expõe callbacks, scalar commands, e aí que agora a gente vai entrar nos commands aqui, que podem ser atacados com como event handlers, né? Como, por exemplo, clicou no botão e tal. O que é isso aqui, ó? O que são isso aqui, ó? Callbacks, que são eventos lá que... Ele fala que callbacks são eventos, né? Que são commands que são enviados. Por exemplo, na interação do usuário, esse cara, o nosso view model pode receber eventos, tá? Commands are named for the command pattern, né? Que na programação funcional do Dart aqui, nas funções do Dart, que permite com que as nossas views executem lógicas complexas sem saber de sua implementação. Vamos tentar entender novamente. Eu entendi, mas vamos ver de novo. Ele vai usar o command pattern, né, que são funções que permitem com que as nossas views executem lógicas complexas sem saber exatamente a sua implementação. Será que isso é bom? Vamos ver depois, né? Commands são escrevidos como membros do nosso view model, que podem ser chamados por gesture handlers in the view class. Por exemplo, o cara clica no botão e ele vai executar um command que vai chamar a nossa view model para executar alguma coisa ali. Você pode achar exemplos das view models and commands on the UI layer portion of the App Architecture's Case Study, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais por cima nesse App Architecture Case Study, que é um caso de estudo onde eles implementam essa arquitetura. Vamos entrar aqui agora no Data Layer, né? Que é a camada de dados. A camada de dados, ela é uma camada que que recebe a sua regra de negócio, né? Os seus dados de negócio e a sua lógica, tá? Ó, Data Layer of an App Handlers. Então ele handle, né? Handle seria, ele segura ali para você os seus dados de negócio e a sua lógica. Duas partes da sua arquitetura podem fazer parte aqui, né? Da Data Layer, que são Services e Repositories. A partir de agora, a nossa Data Layer não é mais os Data Sources e Repositories lá do Clean Architecture, né? Nesse caso aqui, vai ser Repository Service. Vamos tentar entender melhor o que são Repositories e Services aqui nesse documento deles, tá? Aqui, ó, Using MVVM Language, Services and Repositories fazem parte criam o seu model layer, tá? Repositories, vamos entender o que são repositories. São classes que são Source of Truth of Your Model Data. São classes que acessam, que pegam os seus dados reais para criar seus modelos de dados. Eles são responsíveis de buscar dados pooling, né, que são como se fosse buscar mesmo dados, né, dos seus services e transformar esses dados puros, por exemplo, uma resposta da API que vem um JSON puro, em modelos de domínio. Então, provavelmente, isso aqui são adapters, tá? Que adapters, se você quiser chamar de mapper, o service, basicamente, ele vai transformar, ele é uma API que transforma, né? Quando eu falo API, ele vai fazer duas partes, né? Então, vai fazer como se fosse um meio campo ali, para pegar o que é externo e transformar em algo ali para o nosso domínio conseguir ler, criar os seus modelos. Domínios de modelos representam os dados que a nossa aplicação precisa, tá? Formatados numa forma em que o nosso view model pode consumir. Então, você deve imaginar aqui em cima, por exemplo, que o nosso view model fala assim, busca para mim tal usuário. Por exemplo, imagine um command lá que fala, busca o usuário para mim. O repositório ficará responsável em saber aonde buscar esse usuário. O service ficará responsável por pegar uma resposta, seja de uma API, seja de um banco local, transformar em um modelo que é legível para o repositório e o repositório retornar isso para a nossa view model aqui, tá? Para o nosso view model conseguir representar isso para nossas telas, nossas views. Os modelos representam os dados que nossa aplicação precisa, formatados em uma forma com que
nossas classes de view models podem consumir. Também podem existir repositórios em vários tipos de dados ali, né? Os repositórios podem conter regras de negócio relacionadas aos services. Vamos lá, vamos entender aqui, né? Ele fala de regra de negócio associada aos services. Não está falando de regra de negócio de verdade, aquela regra de negócio de execução. Então ele fala aqui, quais que são as regras de negócio que pode ter aqui, ó. Cacheamento, por exemplo, veio alguma coisa de lá, da nossa API a gente precisa salvar ali, né? Então ele poderia fazer isso. Error handling. Então ele poderia verificar por erros lá do nosso service e tratar. Retry logic. Pô, não conseguiu fazer a conexão e buscar o dado? Vamos tentar de novo. Refreshing data, que seria você ficar rebuscando o dado, né? Pulling services from new data, chamar as APIs para buscar novos dados. Refreshing data based on user interaction, que seria no caso de, novamente, baseado em alguma alteração do usuário, fazer alguma sincronização, por exemplo, tá? Então, agora a gente está falando do repositor, que é esse carinha aqui, que é do data layer, que ele fica entre o view model e o service, tá? Você pode ver aqui, ó, que os view models pedem para ele algum dado. Pedem para ele, por exemplo, logue esse usuário. Ele vai ficar responsável por saber onde fazer isso. Por exemplo, chamar a API para logar, a API vai retornar uma resposta, ele vai saber o que fazer com isso e vai transformar de novo em um modelo, que ele chama de model, para a nossa view model saber exatamente o que fazer com esse dado. E, por exemplo, notificar a view aqui. Aí ele fala aqui, ó, repositories output application data as domain models, né? Por exemplo, ele fala aqui, ó, um app de mídia social que podem ter uma classe aqui, né, o user profile repository, que expõe aqui uma string de um user profile. Uma possível string de user profile que ela é nullable aqui, né, que ela pode ser nula. Que emite um novo valor toda vez que o usuário desloga, né? Loga ou desloga. Então, por exemplo, o que ele está tentando falar aqui? User profile repository, e ele pode retornar ou não uma string do usuário. Eu não sei por que esse exemplo de uma string, tá? Não faço ideia. Não sei se é porque vai ficar escutando esse evento e tal, mas poderia ser simplesmente um user profile aqui. Eu acho que esse exemplo de string aqui, nunca vi string dentro de repository, tá, gente? Se vocês já viram aí algum lugar que usa string dentro de repository, vocês me falam. Pode ser que seja um WebSocket aqui, não sei, né? Mas, ok. Por exemplo, né, o modelo de resposta aqui de saída do repositório são consumidos pela ViewModel. Novamente, esse cara, quando ele for respondido, ele vai notificar o ViewModel aqui e a gente pode atualizar a tela. Se a sua aplicação contém muita regra de negócio e precisa de dados de 2 repositórios, por exemplo, você pode combinar os dados e na camada de domínio você pode fazer aqui, né, a combinação do seu repositório e a sua relação pode ser complexa, tá? Então, ó, você pode fazer essa combinação de repositório na ViewModel ou na Domain Layer, que ele fala ali também que se a sua regra de negócio for um pouco mais complexa, você pode usar também a Domain Layer para fazer acesso a um repositório. Por exemplo, imagine que você precisa de uma parte do usuário vem de um lugar, outra parte de outro. Você talvez precisaria de uma regra de negócio um pouco mais complexa para fazer chamadas para outras APIs. Imagine que você precise, parte do dado está local e parte do dado está remoto. Talvez você precisasse de uma domain layer, uma logic layer para fazer essa combinação de dados para você. Serviços são a nossa layer mais profunda lá embaixo, que são a nossa camada mais embaixo da sua nossa aplicação, né, que pode fazer aqui, né, chamadas para endpoint, expor dados assíncronos aqui, resposta de objetos, como por exemplo features, streams. Por exemplo, pode ser WebSockets implementados aqui, tá? E eles são utilizados para isolar o carregamento de dados, e eles não seguram estados. O que ele fala aqui? Que eles não seguram estados. É até bastante importante você pensar nisso aqui. O que ele fala aqui? Ó? They hold no state. Os repositories podem ser factories quando você for fazer sua injeção de dependência. Por quê? Eles não seguram dados. Eles são acessados, recupera o dado, depois sai de memória. Então você pode usar um factory para toda vez que você precisar, você refabricar esse cara. Não vai ter dado salvo lá dentro dele. Ele vai fazer uma chamada assíncrona, vai retornar o resultado e você não precisa mais dele.
seu app pode ter uma classe, né, de data source, de acesso aos dados ali. Tá? Pode ter, por exemplo, ele recomenda aqui que você tenha, para cada tipo de acesso ao dado, por exemplo, somente usuário, você tem um service só de usuário. E aqui, ó, ele fala aqui, ó, example of endpoints that services might wrap include, né? Você pode falar aqui de underlying plataforma, né? Como, por exemplo, falar sobre as plataformas, poderia ser o método channel, por exemplo, aqui. Enviar comandos nativos lá, por exemplo. iOS, Android e API do Android. REST endpoints, ou seja, APIs, ou arquivos locais, e você pode pensar também em banco de dados locais e tal, tudo ficaria aqui dentro dessa camada de serviço. Lembrando que serviço é algo tipo assim, faça alguma coisa para mim, por favor, sabe? Tipo assim, ó, busca um dado para mim, loga para mim, isso é um serviço, é como se eu tivesse contratado um serviço e falar assim para ele, ó, vem aqui em casa limpar a casa para mim, ou vem aqui em casa limpar o quintal, é um serviço que você faz para mim, que no caso aqui é buscar dados, na maioria das vezes, tá? E ele fala aqui, como a regra do nosso serviço aqui, né, deve ajudar muito quando o dado vive fora do nosso código Dart. Por exemplo, quando você precisa ir numa API externa e buscar algum dado, um dado bruto, ele fala raw data, e transformar em um dado que é legível para o Dart aqui, transformar. Tá? Serviços são repositórios que têm relação de um para muitos. Um repositório pode usar vários serviços para poder juntar os dados. Né? Então ele fala disso aqui também. Ó. Por exemplo, ó, o repositório A, além dele falar com o serviço 1, ele também pode falar com o serviço 2. Tá? Então imagine que você tem na sua API vários lugares onde você precisa acessar os endpoints, né, e buscar os dados de vários lugares diferentes. Juntar e nesse repositório aqui retornar para o ViewModel. O ViewModel também pode fazer isso, tá? Então, isso daqui é legal, isso aqui... O legal disso aqui é que isso aqui deixa um pouco mais dinâmico. Não deixa somente aquela coisa parecendo que é um monolítico em que ele entra e aí, tipo, pô, ele só segue uma linha reta e depois volta. Às vezes uma aplicação desse tipo nem faz muito sentido, sabe? Que no caso, a seta é representada da esquerda para a direita, né? E na minha cabeça, sempre a seta é apontada para baixo, tá? Porque quando você injeta a dependência, você injeta o controlador, você injeta o repositório, você injeta o service. Aqui, para ele dar exemplos visuais, eles fazem a seta da esquerda para a direita, tá? Como se estivesse escrevendo ali no caderno, né? Agora a gente vai entrar na parte opcional da regra de negócio, né? Da domain layer, da nossa camada de domínio. Se o seu app cresce, então vou começar a ler aqui. Se o seu app cresce e adiciona features, você talvez precise incluir uma camada de lógica para abstrair a complexidade do nosso ViewModel. Lembra que eu falei que às vezes o ViewModel fica com muita responsabilidade e dependendo do nosso aplicativo, ele precisa de uma camada somente de lógica para poder abstrair essa complexidade do ViewModel, tirar do ViewModel do nosso controlador, da nossa reatividade, a complexidade. Então a gente pode chamar ele de, por exemplo, de use case, como ele está falando aqui, ou interactor, tá? Use cases têm a responsabilidade de manter as nossas interações entre a camada de dados e a camada de UI, que no Clean Architecture entra a camada de apresentação e a camada de dados, né? Então, ele fica no meio ali, igualzinho no Clean Architecture, tá? Para quem mexe com Clean Architecture, isso aqui não é nenhuma novidade, tá? Eles podem deter os dados de repositórios e fazer isso aqui ficar fácil para a camada de UI, que tá bem aqui, ó. Tá? Então, ó, fica bem no meio aqui, ó, esse logic layer, tá? Então, o nosso repositório acessa dados, o nosso use case lida com esses dados, sabe o que fazer com isso, como juntar e aonde enviar isso. E nosso ViewModel é a nossa reatividade, recebe novamente aqui esse dado, notifica as views para as views serem atualizadas e para os usuários conseguirem ter maiores reatividade ali, mais simples e tal, e separação de conceito. Nosso usuário vai sentir a tela uma interação maior com o aplicativo, né? Já que a gente tem uma separação maior aqui. E ele fala que use cases, casos de uso, era inicialmente para encapsular a regra de negócio que vive que antes vivia no nosso ViewModel. Agora,
ele vai ser... agora ele vai ter uma parte ali de use case só para gerar a nossa regra de negócio. Então, para que serve o use case aqui, nossa logic layer? Gerenciar, mergear, juntar dados de múltiplos repositórios. Um exemplo, para fazer um request para a API, eu preciso, por exemplo, vamos imaginar o sistema de saúde que eu trabalho, tá? Hoje eu trabalho no sistema de saúde. A gente precisa de pegar algumas informações do usuário e a gente precisa, por exemplo, pegar informações da clínica para juntar todas essas informações e enviar para um repositório para buscar isso. Então, nosso use case estaria responsável por fazer essa interação, interactor, de várias classes diferentes para poder juntar essa informação e enviar para algum lugar. E caso, dependendo da resposta do repositório, por exemplo, a gente consegue, faltou tal dado, a gente consegue em outro lugar buscar outro dado, em outro repositório, interagir, juntar todo o nosso dado, toda a complexidade ficaria dentro do nosso use case e a gente entregaria isso pronto para o ViewModel, porque o ViewModel seria somente os nossos eventos e nossa reatividade, tá? Então, exceedingly, nem sei falar essa palavra aqui, muito difícil, tá? Vamos imaginar que contém complexidade. A complexidade pode ficar aqui dentro. E olha a melhor parte, nossa regra de negócio, agora como ela está isolada, geralmente ela é feita somente código em Dart, ela não tem reatividade, ela vai ter injeção de dependência, ela não vai saber das outras camadas, ela sabe dos contratos dos repositórios, né? Ela vai... não precisa, mas ela está ligada, por exemplo, a um change notifier, um value notifier, um obx e tal. Nossa regra de negócio agora foi centralizada, a gente consegue reutilizar ela em vários lugares, e a gente tem um lugar único ali de regra de negócio. Então ele fala que a lógica pode ser reutilizada por diferentes view models, tá? Então imagine comigo, agora a gente também precisa do usuário, a gente já tem alguma coisa, um use case de usuário, por exemplo, né? E outra tela vai precisar desse use case de usuário também, só que para fazer outra coisa com esse usuário ali. Então beleza, a gente tem isso agora em um lugar, a gente consegue reutilizar, injetar a dependência em outro lugar e reutilizar, tá? Pô, Flutter, só tem prós, cara. Tá vendo ali? Cara, sempre tem contra, né? Mas assim, não precisa esconder também, viu, Flutter? Não precisa esconder os contras também, tá? Vamos ver aqui os prós, né? Avoid code duplication in view models. Ok, agora que a sua lógica está só em um lugar, se você precisar reutilizar, você não precisa duplicar código. Contras, né? Aumenta a complexidade da sua arquitetura. Aumenta. Você vai precisar de ter um pouco mais de conhecimento para saber como lidar com esses use cases, porque se você não souber lidar, se você conseguir começar a colocar muita integração lá dentro, começar a colocar muita dependência lá dentro, não saber usar os padrões do Solid ali, de responsabilidade única, de injeção de dependência, de interface e tal, você vai adicionar complexidade aqui, pode ser que isso aqui vire um problema maior. Talvez na sua aplicação pequenininha, seja melhor você continuar só com o ViewModel ali mesmo. Tá? Então vamos aqui, ó. Agora que o nosso ViewModel aqui, né, ele fala aqui, né, que aumenta a testabilidade, porque a gente tem uma lógica de negócio complexa separada da nossa UI Logic, tá, da nosso ViewModel. O que isso significa? Que agora a gente consegue testar a nossa regra de negócio separadamente da nossa reatividade. Talvez você nem precise do change notifier e tal para testar. No ViewModel a gente precisaria, tá? De uma reatividade, de um pacote, alguma coisa para testar. Nesse caso não precisa. O contra é que precisa de mocks adicionais. De qualquer forma precisaria, né? Para testar precisa de mock, né? Ok, é um contra. Realmente, para você testar essa camada, você precisa de mais complexidade, tá? Improve code readability in view models. Esse é um contra muito bom. Você vai tirar a complexidade da regra de negócio lá do seu view model e vai vir para a data aqui de UI Logic, tá? UI Logic não, de Domain Logic. Adiciona boilerplate no seu código. Efeito colateral. Você, para testar uma camada, você vai precisar testar outra também. Você vai precisar mocar outra. Agora eu estou tentando entender o que seria esse boilerplate, esse efeito colateral e tal. Boilerplate. Deixa eu até fazer uma pesquisa rápida de tradução de
de boilerplate aqui. Padrão, né? Boilerplate, adiciona padrão adicional ao seu código. Faz sentido, você vai precisar que a pessoa que trabalha nesse projeto, ele entenda um padrão a mais, que seria um use case. Ok, faz sentido. Realmente é um contra. E você vai aumentando a senioridade do seu projeto. E agora, talvez, se você ficar só no MVVM, todo mundo conseguisse trabalhar. E agora você vai precisar com que o seu desenvolvedor agora entenda mais e mais e mais, já que você adicionou uma camada de complexidade a mais. Resolve problemas de código, mas pode ser que você necessite de um funcionário talvez um pouco mais experiente ali, tá? Chegando quase aqui no final. Acesse aos dados com os use cases, né? Considerando a adição, considerando quando a gente adiciona um domain layer na nossa aplicação, o nosso view model vai continuar precisando acessar dados do repositório diretamente. Se você você vai precisar aqui, né, de acessar os view models diretamente do seu use case, os use cases acessam os view models, e os view models agora acessam os dados. De outra forma, você vai adicionar o use case, e aí você vai se perguntar se você realmente precisa dele, né? Quando você verificar que... Então ele faz algumas perguntas aqui, né? Quando você imagina que você está replicando lógica nos seus view models, né? Você cria use case toda vez que toda vez que você precisar de um dado de um view model. Mesmo se a lógica... Tá, vou até traduzir isso aqui, para mim é muito confuso. Ó, vou pegar aqui, traduzir para a gente ver, né? Outra consideração, adicionar uma camada de domínio se seus modelos de visualização continuarão a ter acesso direto aos dados do repositório. Ou se você forçará os modelos de visualização a passarem pelos casos de uso para obter seus dados. É uma decisão que você toma. Por exemplo, é uma decisão arquitetural. Você vai precisar, para você acessar a dado agora, você vai ter que passar pelo use case. E aí você vai ter que escolher se todo o seu aplicativo vai utilizar o use case, ou se o seu aplicativo em partes vai acessar o use case, e em partes vai acessar o repositório direto. Então é um padrão que você tem que estar em total sintonia com o seu time para decidir quando isso vai acontecer, tá? Se você escolher fazer isso anteriormente, later aqui, né? Se você escolher fazer isso aqui anteriormente, intensifica os prós e contras lá que foram informados, né? Isso aqui, ó. Se você decidir isso aqui antes, os pós e contras aqui são intensificados, tá? E sua aplicação pode ficar totalmente modular, testável, e também pode não... O que ele fala aqui, basicamente, é que você tem que escolher corretamente onde adicionar isso, tá? Senão, esses pós e contras aqui, ele entra muito cedo, tá? E se você precisar, no meio do caminho, mudar isso, pode ser complicado também. Ele fala aqui, ó, um good approach, né, que fala assim, né, um approach bem legal, uma dica muito legal, é usar os use cases somente quando for preciso. Por que ele fala isso? Imagine que eu já vi milhares de aplicativos com milhares de arquivos. Não estou zoando, é muito arquivo. Que tem vários use cases que tem uma linha de código lá dentro. Então, utilize somente quando for necessário. Por que você não chama o repositório diretamente? A própria equipe do Flutter reconhece isso bem nessa parte aqui, ó. Se você verificar que os seus view models estão acessando dados de use case todo o tempo, você pode refatorar para utilizar os use cases exclusivamente. Então, se você encontrar um padrão que sempre está precisando usar o use case, então vamos usar para todo mundo. Refatora e usa todo mundo, mantém um padrão. No exemplo do aplicativo utilizado, mostrado depois nesse guia, utiliza os use cases para algumas features, mas também tem os view models que interagem com repositors. Aleluia. Cara, eu fico tão satisfeito, cara, da equipe do Flutter reconhecer uma coisa que eu pensava há muito tempo já, tá? Que antigamente eu escrevia já, né? Eu só utilizava... Por exemplo, se eu sabia que o meu view model, o meu controlador, só precisava ir na API e retornar um dado para mim e não fazer mais nada,
eu reconhecia que eu não precisava de uma camada de domínio, que só iria adicionar complexidade a mais, que eu só iria gastar mais tempo e tal. Eu reconhecia isso, mas eu continuava fazendo para seguir o padrão. Mas é muito legal eles comentar aqui, né? Pra gente poder refletir, tá? Porque o que eu vejo de use case que executa uma linha por aí não tá escrito, tá? A complexidade da filter pode continuar, tá? Ó, aqui ele não fala em nenhum momento de entidade, tá? Então, subentende-se aqui que um único modelo de dado iria ser consumido na view, gerado pelo view model, executado no use case, recuperado pelo repositor, transformado no repositor e transformado também no service. Então, a gente está falando de fazer uma feature todinha aqui, no meu entendimento, de fazer uma feature todinha com um modelo só de dado. O dado seria transferido por todas as camadas do mesmo dado, tá? Então, pelo menos eu entendi isso aqui, eu não sei o que vocês acham aí, porque no Clean Architecture a gente tem, por exemplo, lá um DTO, um Data Transfer Object, um Value Object, na nossa view, por exemplo, aí ele entra no use case como uma entidade, aí depois ele é um input, output e tal, depois ele é transformado numa entidade, depois ele é enviado para um repositor, o repositor acessa a API, transforma, né, acessa o data source, acessa a API, pega um model como resposta e traz isso de volta e é transformado de volta. Nesse caso aqui seria somente uma mesmo, né? Somente um model ali. Esses métodos de adicionar os use cases são definidos pelas seguintes regras, né? Use cases dependem de repositors. Use cases e repositors contêm uma relação man-to-man. Você pode ter vários use cases dependendo de vários repositors e vários repositors sendo chamados por vários use cases diferentes. Os view models dependem em um ou mais use case ou um ou mais repositórios. Esses métodos de usar use case, esse método de usar use case acaba parecendo que é uma lasanha, né? Tipo, um monte de camada, assim. Mas é mais para poder... Deixa eu até traduzir isso aqui também, tá? Pra gente entender melhor aqui, ó. Esse método de caso de uso acaba sendo menos uma lasanha em camadas e mais para juntar, né, servido com duas redes principais ali, fica no meio ali, né? E ele vai fazer um intermédio ali. Os casos de uso são apenas classes de utilitárias que possuem entradas e saídas bem definidas. Input, output, igual a gente faz geralmente no Clean Architecture e no Flutter. Essa abordagem é flexível e extensível, mas requer maior diligência para manter a ordem. Tem que tomar cuidado em colocar essas camadas aqui, tá? Galera, até tem um app aqui que eles fizeram com aqui umas arquiteturinhas aqui. E esse vídeo já está chegando aqui em 50 minutos. Acredito que a gente precisará de mais um vídeo para falar um pouco mais sobre essa arquitetura, tá? Então é isso. Eu espero ter conseguido explicar para vocês. E eu vou dar a minha opinião agora, né? A gente utiliza esse modelo aqui, na maioria dos aplicativos, sem essa nomenclatura de ViewModel. A gente usa como controlador. E a gente até acha que é um MVC. Né? A gente até acha que é um MVC. Só que é um MVVM, já que a gente vai ter nossa view, o nosso view model, que gerencia o estado para a gente, gerencia o nosso modelo de estado, e a gente vai ter os repositórios e os services ali na camada de dados ali. Então é bem parecido, não é muito diferente. E aí a minha pergunta é, eu gosto. Vou fazer um aplicativo depois aqui para poder fazer, né? Então, ó, a minha pergunta é se o quanto isso é utilizado para eles poderem recomendar isso, porque eu nunca vi um aplicativo sendo Flutter MVVM assim, tá? Eu sei de algumas pessoas que usaram, mas eu nunca trabalhei para ter experiência. Geralmente a gente usa o Clean Architecture, né? Só que eles quiseram deixar um pouco mais simples, já que geralmente a regra de negócio fica no back-end, não fica no front, né? Óbvio que eles deixaram opcional uma camada de regra de negócio, só que não sei se é muito utilizado, tá? E que, como eu falei também, né, os use cases geralmente executam uma linha de código. Talvez eles reconheçam isso e eles imaginem, né, que somente essas camadinhas aqui, ó, UI e tal, core da UI, aí tem aqui, ó, view model, widgets que fazem parte da UI. Aí aqui a gente tem os models. Então aqui nossa camada de domínio possui models. Então, como ele tem só o model,
é de já imaginar aqui que a gente utiliza o model. Mas, ó, tem um modelo de dados aqui também, ó. Pode ser que a gente precise transformar esses dados em alguns momentos. E uma das coisas mais engraçadas aqui, ó, que eu uso esse formato de separação aqui, né, de inicializador para staging, development e produção, que seria o main.dart. Utilizo aqui isso aqui, ó. Primeiro dia que eu entrei no Flutter lá, eu já vi isso aqui. Eu utilizo dessa forma também. Eu super recomendo essa estrutura aqui, para caso você precise fazer um aplicativo aí um pouco mais simples. E que se você for fazer algo com mais complexidade, você adicione o use case. E você vai conseguir fazer um aplicativo top aí, tá? Ficou muito boa essa recomendação aqui. E aí talvez eu faça um vídeo falando sobre o código em si, tá? Porque tem o command lá, né? Eu pensei que ele ia falar dos commands aqui, só que ele não falou dos commands, né? Depois a gente faz um vídeo ali a mais pra gente entender esses commands lá que eles falam, tá? Então é isso aí. Obrigado por assistirem e até mais. Valeu.